Olá, amigos. Eu sou Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. Um programa de cidadania, direito do consumidor, utilidade pública e informação a você, que é a razão principal de nosso existir. Hoje, o nosso entrevistado será o procurador Marcos Berberi. Nós vamos falar sobre direito, nós vamos falar sobre legislação. Mas antes, eu convoco todos vocês para uma reflexão. Veja a matéria a seguir. A preocupação com o futuro dos jovens paranaenses menos assistidos levou o governo do estado do Paraná a transformar projetos em ações de governo. Nossos comandantes viabilizam esse trabalho. Além de comprar um veículo que todos os prefeitos estavam precisando para fazer o atendimento na regional, nós estamos repassando também um orçamento para que eles possam melhorar a qualidade de todo equipamento que eles têm dentro de cada Centro da Juventude e fazer a manutenção do próprio equipamento. Isso é muito caro, é um equipamento grande que despende o orçamento extra da prefeitura e por saber da importância deste centro nos municípios, é que o Estado refaz esse repasse financeiro para que os trabalhos possam acontecer com tranquilidade, resgatando assim a dignidade e a vida da nossa juventude, que corre risco sempre quando fica ociosa às margens e à rua. É mais um importante anúncio no dia de hoje, que são recursos liberados para os centros da juventude, para custeio, para ampliação de serviços, para, enfim, melhor acolher as pessoas que se utilizam destes centros em todas as regiões do estado do Paraná, para termos ali, em especial, crianças, adolescentes e jovens, práticas ali de atividades lúdicas, esportivas, culturais, cuidar da sua formação mental e também da sua formação física mais saudáveis. Ali não é um espaço para acolher estes jovens e não deixá-los mais expostos nas ruas às mazelas da sociedade, como álcool, drogas, violência, e estes centros agora, melhor estruturados, vão garantir serviços ainda com mais qualidade à população que se utiliza desses espaços em diferentes regiões do Paraná. Esta iniciativa busca resgatar a dignidade dos jovens carentes. É uma iniciativa mais que positiva de nosso governo estadual. Este é o verdadeiro resgate ao jovem de vulnerabilidade social. Olá, amigos. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Marco Antônio Berberi, procurador do estado do Paraná, e a gente vai bater um papo, falar um pouco de legislação, do momento que estamos vivendo. Seja bem-vindo ao nosso programa, doutor. E de imediato eu gostaria de perguntar quais as atribuições de um procurador estadual. Muito obrigado pelo convite, telespectadores. Prazer estar aqui com todos vocês. O procurador do estado, o procurador estadual, na realidade é um advogado do estado, né? O nosso cliente é o estado. E, como tal, nós somos inscritos na ordem, né? E advogamos para os interesses do estado do Paraná. Não somos membros do Ministério Público, somos advogados mesmo. Às vezes há uma confusão, porque a gente ouve muito no noticiário o Procurador da República, o Procurador de Justiça. Esses são membros do Ministério Público, nós somos advogados. Na realidade, o procurador estadual ele é o advogado do Estado, ele vem defender os interesses e as causas litigiosas com o Estado, é isso? Isso. Todas as demandas que se tem contra o Estado, nós defendemos. E todas as demandas que devem ser propostas pelo Estado, nós que propomos. Então, nós somos advogados do Estado. Doutor, o nosso Paraná, quais as maiores demandas que enfrenta hoje a Procuradoria do Estado? Sem dúvida nenhuma, na área fiscal, tributária, né? A arrecadação de ICMS, né? E os contribuintes que, de fato, acabam não contribuindo, são os contribuintes que nós temos que promover as execuções fiscais. Essa é a maior demanda. Fora a questão dos servidores públicos, né? E das questões administrativas, licitações, contratos, que tomam um maior tempo dos procuradores e são as causas de maior envergadura também. Doutor, também a gente ficou sabendo que o senhor participa como professor de um centro universitário no Brasil, inclusive coordena o curso de Direito, e eu gostaria de perguntar, já que você tem essa bagagem na área jurídica,
Unibrasil vem formando bons profissionais de direito, que hoje em dia se reclama tanto que as escolas colocam no mercado maus profissionais. Como é a formação da Unibrasil, na sua visão, doutor? O Unibrasil, ele prima no curso de Direito por uma visão humanista e crítica, né? Mas para ter uma visão crítica é preciso você ter um embasamento teórico mínimo. Então, o que nós, professoras e professores do Unibrasil, primamos no relacionamento com o nosso aluno? Que ele consiga ver o mundo com outros olhos, olhos diferentes do que ele via antes de entrar na faculdade. Então, assim, quando entra na faculdade, você começa a abrir a sua cabeça. A nossa função como professor, e professoras e professores, e coordenação, como eu faço parte, é abrir a cabeça do aluno, da aluna, para um novo horizonte, para um horizonte jurídico, mas também com sensibilidade social. A nossa formação, então, é uma formação humanista, ligado à evolução social, sempre cotejado, naturalmente, pelos princípios que norteiam o direito. Doutor Marco, a Unibrasil hoje, ela forma anualmente quantos profissionais para o mercado de trabalho na área do direito, especificamente? Nós temos, assim, em média, 3, 4 turmas que se formam todos os semestres, né? Se nós unirmos aí um patamar semestralmente de 100, 120, 150 alunos, nós colocamos no mercado basicamente 300, 250 alunos por ano. Doutor, já que estamos falando em direito, é natural que vamos partir para uma matéria de direito que é o direito penal. O nosso Código Penal é um instrumento completo, doutor? Essa discussão, ela, cada vez que a sociedade passa por uma crise como nós estamos passando hoje, não só uma crise de moralidade pública, né, levando o país a uma onda de corrupção, de prevaricação, de vários crimes ligados à administração pública, mas também à segurança pública, né, porque a nossa segurança pública vai se deteriorando, vem se deteriorando com o tempo. O exemplo maior é o Rio de Janeiro. A gente sempre coloca em questão o Código Penal. Será que o Código Penal é efetivo? Será que ele é um instrumento completo para combater a criminalidade? O problema maior que eu vejo não é o Código Civil, ou Código Penal, desculpe, mas a aplicação dele, né? A gente precisa repensar o judiciário, repensar o que nós precisamos fazer, o excesso de prisões, não no caso da Lava Jato especificamente, mas de um todo, né? Lotar prisões, será que é o caminho para a solução, o caminho que vai chegar à solução da segurança pública? Será que não temos que pensar em algo antes do crime, né? Trabalhar com a juventude, com a adolescência? Então, assim, o Código Penal, ele tem limitações, obviamente, mas ele contempla uma série de crimes e eu não acredito na necessidade de mexer com o Código Penal. O que a gente precisa mexer, talvez, é com o Código de Processo Penal, cuja a reforma já vem se arrastando no Congresso Nacional durante muito tempo, e também uma reestruturação do próprio Poder Judiciário para que a gente possa acabar, ou pelo menos diminuir bastante, uma sensação que faz com que o povo brasileiro fique cada vez mais descrente no Estado, que é a sensação de impunidade. É muito importante o seu comentário, doutor. Realmente deve ser feita uma mudança no processo penal, ou mesmo no Código Penal, de uma maneira que equalize o atendimento, porque hoje o que se observa é que se você tem dinheiro, não se aplica a pena, se você não tem, você fica preso. Isso a gente deve de refletir. E também o senhor comentou que da nossa Operação Lava Jato, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e lhe perguntar, doutor, mas qual a sua visão desta Operação Lava Jato na República de Curitiba, como vem sendo comentada? A Operação Lava Jato é uma operação que começou timidamente, né? Começou, digamos assim, sem querer, né? Não era, o alvo não era o alvo que se atingiu agora, e tomou uma proporção bastante grande, levando a uma comoção nacional e pessoas se digladiando na rua, defendendo a operação, ou sendo contrários à operação. O fato é que é uma operação legal, né, prevista em lei, então essa é a primeira coisa que a gente tem que deixar claro e não tem que se questionar a existência da operação em si. Alguns procedimentos podem ser questionados como equivocados, sim, a gente costuma conversar com as pessoas e falar aos alunos, às alunas e os alunos
que os juízes são seres humanos, né? E eles estão também, não estão livres do erro, eles podem errar. Então, o juiz Sérgio Moro pode ter se equivocado em alguma medida, naturalmente que sim, é por isso que existem os tribunais, que podem corrigir o rumo das operações. Agora, a Operação Lava Jato é uma operação de envergadura muito grande, muito importante para o Brasil, mas assim, eu vejo hoje que a Operação Lava Jato, ela pode ter o mesmo desfecho da Operação Mãos Limpas da Itália. Não a operação em si ter o desfecho, mas o resultado posterior à Operação Mãos Limpas na Itália foi um resultado de apatia total no que diz respeito à vontade política das pessoas, né? Os cidadãos, as cidadãs italianas, eles não têm mais, e até hoje não conseguiram recuperar a vontade de se fazer política, a vontade de apostar num candidato, de ter fé no futuro. Foi tanto bombardeio midiático de notícias ruins que o povo neutralizou. O povo ficou meio amortizado e aí a desesperança campeia e a Itália ficou num marasmo político, que é o medo que eu tenho que aconteça no Brasil, né? A gente não consegue perceber ou consegue vislumbrar um futuro depois da Lava Jato, mas sei e acredito que essa operação tem a chance de modificar a vida política brasileira. Doutor, e essas ações com as delações premiadas, elas se sustentam juridicamente? Porque já existe o questionamento quanto às mesmas. Porque o delator, ele se beneficia devolvendo dinheiro, contando o que sabe, mas será que seria necessário, doutor? Por vezes as delações premiadas, que são instrumentos já previstos em lei, né? Há uma previsão legal, então o Ministério Público usa da delação premiada porque é permitido em lei que se use. O problema que a gente percebe hoje é que há uma desproporção entre aquilo que se consegue com a delação e aquilo que se oferece ao delator, né? Então, causou muito espanto à opinião pública do modo geral o que aconteceu com o pessoal da JF, né? Com os irmãos Batista, né? Eles conseguiram uma imunidade processual, né? O que significa isso? Que todos os crimes anteriores à delação premiada não serão investigados e também, naturalmente, processados. O que significa dizer que eles, com essa imunidade, o Ministério Público acabou passando à população uma ideia de que talvez a impunidade seja algo que ainda impera no Brasil. Então as delações, eu acho que com o tempo, elas vão tomando uma certa proporcionalidade entre aquilo que se quer atingir e aquilo que se oferece para quem delata. Por exemplo, nos Estados Unidos não há essa possibilidade de uma imunidade processual, né? Os delatores dos Estados Unidos sofrem consequências penais, sim. A gente olha aqui, por exemplo, para o Youssef, ele teria uma pena, se não me engano, por volta de 74 anos, reduzida para 3 ou 4 anos. Essa é uma redução bastante drástica, né? De uma pessoa que já fez acordo anteriormente naquela discussão sobre a CC5, as contas CC5 do Banestado, rompeu aquele acordo, volta para um novo acordo processual, como se não tivesse rompido o anterior. Essa é uma grande crítica que se faz à delação premiada que foi homologada no caso do Youssef, e tem uma redução bastante drástica da pena. A Defensoria do Rio de Janeiro, por exemplo, ingressou em juízo reclamando os mesmos direitos aos seus clientes, que são pobres, né, população vulnerável, do sujeito que furta algo que não tem muita repercussão econômica e tem uma pena maior que a do Youssef, né? Como é que se explica isso? Essa é uma grande interrogação na cabeça da população brasileira. Na verdade, é uma interrogação. Doutor, o senhor acredita que, se não existissem as delações premiadas, essa operação, uma Lava Jato, teria chegado onde chegou? Muito difícil. É muito difícil, porque a investigação, quando você tem investigações sobre crimes de ordem financeira, tributária, econômica, que na realidade são crimes reflexos do crime principal que a Lava Jato levanta, que, vamos dizer assim, é o crime de corrupção, de recebimento de vantagem indevida, o crime reflexo desse é a movimentação financeira. A movimentação financeira, quando feita de forma bruta, né? Ou seja, em dinheiro vivo,
ela é muito difícil de ser rastreada, né? Quando as pessoas conversam reservadamente, sem que haja nenhum aparelho de escuta, sem que haja alguma testemunha na interlocução, fica a palavra de uma pessoa contra a outra, né? A delação, na realidade, ela nada mais é do que o fio da meada. É alguém que vem e conta fatos que presenciou ou participou, e a partir disso se vai à investigação. E ninguém abre a boca, né, no jargão criminal, ninguém abre a boca se não receber nenhuma contrapartida. Nesse caso, a contrapartida é uma redução de pena, uma vantagem processual qualquer. Doutor, sabe que eu assistindo uma entrevista de um dos relatores, que ele recebeu de propina 70 milhões de dólares. E na entrevista dele ele falou que ele ia devolver 90 porque já tinha rendido 20 milhões de juros. É possível acreditar num senhor desse? Ele já roubou e agora se tornou super honesto? Parece um sujeito convertido ao bem, né? Ele sai da esfera do mal e volta para a esfera do bem. Na mesma linha, eu estava lendo sobre o ex-presidente do Banco do Brasil, que foi recentemente preso. Ele recolheu imposto de renda sobre a propina, quer dizer, ele tem medo de uma coisa, mas não tem de outra, né? Então, assim, não dá para entender mesmo, Solomar. A gente não consegue entender isso, né? O sujeito, e às vezes assim, o cara devolve tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que você fica pensando assim, pô, isso foi o que sobrou de tudo que ele levou, né? Você vê o Sérgio Cabral, vê o Cunha, vê todas as pessoas envolvidas até o pescoço numa operação gigantesca e que conseguem devolver dinheiro, como você disse, além do que roubou, o que ganhou com o dinheiro. Então, essa conversão do sujeito criminoso ao mundo do bem, assim, essa divisão entre bem e mal, é uma divisão muito estranha, né? Eu não acredito nisso, não. Muito estranho mesmo. Doutor, seria importante, o senhor que vive nesse meio jurídico aí, também fazer uma análise para nós aqui, na sua visão, como o senhor vê essa reforma trabalhista e previdenciária que querem aplicar no Brasil? Qual é a sua visão a respeito? Olha, eu acho a reforma trabalhista, a primeira questão que a gente tem que colocar quando se fala na reforma trabalhista é o seguinte: nós tivemos, há 15 anos atrás, a modificação do Código Civil. O primeiro projeto enviado ao Senado de reforma do Código Civil, que era de 1916, o Código, foi em 78. Ora, de 78 até 2002, se discutiu a mudança do Código Civil. E a mudança de CLT não se discutiu. Houve uma alteração substancial no texto da CLT, com vários artigos modificados, sem nenhuma discussão ampla com a sociedade, o que só pode me levar a crer que é algum interesse muito maior que o interesse do trabalhador que move essa modificação. Então, não é a minha área de trabalho, não é a minha área específica, mas é óbvio que, como trabalhador do direito, a minha opinião tem que ser manifestada. É uma reforma catastrófica. Se eu pudesse descrever em uma palavra, ela é catastrófica, porque ela castra direitos dos trabalhadores, ela propõe e dá a entender que trabalhador e empregado estão no mesmo patamar para discutir questões de igual para igual, né? A gente pode discutir, por exemplo, a estrutura sindical, se ela é moderna ou é ultrapassada, mas a gente não pode deixar de entender que o sindicato é muito importante na defesa do trabalhador. E essa história de trabalhador individualmente negociar com o patrão os seus direitos, isso qualquer criança sabe que não vai acabar bem nunca. No meu entendimento, o trabalhador entra com lombo e o patrão com chicote. Os maus patrões, né? E isso já faz tempo, né? Doutor, a gente também tem conhecimento, o senhor tem um estudo sobre noções de direito para o jornalista. E gostaríamos que o senhor falasse um pouco, porque é uma novidade, né, doutor? Essa ideia surgiu como dentro da Academia de Direito que a gente tem no Centro Europeu, né, que é uma escola de profissões e línguas aqui de Curitiba. Já tem um reconhecimento muito grande da sociedade paranaense, curitibana. A ideia é unir dois pontos profissionais para melhor atender aos anseios populares. Então, assim, é muito difícil para o jornalista falar sobre todos os assuntos, ainda mais de cunho técnico. Então, o jornalista que tem que falar sobre medicina, ele sofre muito, tem que estudar muito aquela situação.
se debruçar sobre uma leitura que não é a sua leitura natural e normal, que é uma leitura médica. A mesma coisa acontece com o direito, né? Veja, aqui na nossa entrevista falamos sobre várias coisas que estão acontecendo hoje no Brasil. Reforma trabalhista, reforma previdenciária, que eu acabei não lhe respondendo, mas acho que vai na mesma toada da reforma trabalhista, né? Interesses do mercado que sobrepõem aos interesses sociais e do cidadão comum. Lava Jato, segurança pública, tudo isso envolve o universo jurídico. Só que o universo jurídico, ele é meio fechado, né? Como é que eu vou dizer? Ele é meio hermético porque ele tem um vocabulário próprio. A impressão que se dá, ou que se tem, é que ele é feito para si próprio e que a cidadã não consegue acesso a essa codificação, no sentido da linguagem, aos termos jurídicos. Então, o começo desse meu curso é familiarizar os jornalistas e estudantes de jornalismo aos nossos, digamos assim, nossos que eu digo do direito, né? Termos próprios, né? Os termos jurídicos. E também essa estrutura toda, que é muito grande, do judiciário, as funções que cada operador ou trabalhador do direito desempenha dentro do Poder Judiciário ou com o Poder Judiciário, você dá uma ideia geral de como funciona o direito para que os jornalistas consigam cada vez mais melhorar as suas reportagens no que diz respeito a esses termos e ao sistema jurídico como um todo. Doutor Marco, e esse seu estudo, ele já vem sendo implantado em alguns pilotos ou é o projeto no momento? Esse projeto tem início agora, dia 12. Eu vou fazer uma palestra no hotel do Centro Europeu, na Praça Osório, das 10h30 ao meio-dia e meia, um lançamento desse curso, nessa palestra, e é uma ideia que eu tenho já há muito tempo, né? Porque eu tenho alguns amigos que são jornalistas e que sempre me procuram para tirar algumas dúvidas sobre alguns termos. Eu falei, então acho que é o momento, e ainda mais agora que o Brasil vive basicamente de direito o dia inteiro, né, de colocá-los a par daquilo que é o mais importante para que eles possam levar a melhor informação aos seus leitores, aos seus telespectadores, espectadores e ouvintes. Ok, doutor, eu acredito também que, conforme você costuma falar com aqueles que estão sendo entrevistados aqui, que infelizmente em televisão o nosso tempo é limitado. Mas diante de todo o seu conhecimento, do que o senhor tem explanado para nós aqui agora, eu gostaria que o senhor falasse a sua visão. A reforma política é necessária no Brasil? Muito, muito. Não uma reforma qualquer. Tem que ser feita a reforma. Eu vou te dar um pequeno exemplo. Assim. A presidente Dilma caiu, né, porque não tinha mais apoio do Congresso, vamos dizer assim. Né? De outro lado, ela tinha até não pouco, mas bastante mais apoio popular do que tem hoje o presidente da República, o presidente Michel Temer. E desse lado de cá, do presidente Michel Temer, o apoio do Congresso é grande. Então, eu pergunto assim para as pessoas, e pergunto para você, Solomar, qual é essa mágica? Que o sujeito não tem nenhuma popularidade, basicamente nenhuma popularidade, e tem o respaldo do Congresso Nacional. Tem algum descompasso nessa representatividade do Congresso, né? Que Congresso é esse? Representa quais interesses? Será que representa da população mesmo? Será que esse presidencialismo de coalizão, que já não deu certo, a prova é essa, né? Uma aliança que sempre foi improvável na cabeça dos brasileiros entre PT e PMDB, tem que ser feita porque é preciso fazer uma coalizão de partidos, né? Preciso PP e PSB. Se você olhar para um lado, o PP, Partido Progressista, de outro lado, o Partido Socialista Brasileiro, aliados para apoiar um candidato, por exemplo, dos democratas. Então a gente não vê nenhum fio ideológico que possa juntar essas pessoas ou que possa separar esses partidos. A representatividade é muito estranha, porque a população toda, como eu acabei de falar, rejeita um presidente, mas o Congresso o apoia, né? A denúncia de corrupção não vai ser pela Câmara analisada como se fosse um julgador. O que se quer agora, na próxima semana, é que se libere
a denúncia para ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Nem sequer isso vai acontecer, pelo prognóstico que se faz, porque o Congresso está respaldando um presidente que faz reformas, como nós já falamos aqui, voltadas e ligadas ao mercado, aos interesses do mercado. Cada discurso dele, todo mundo fica vendo qual é a reação da Bolsa de Valores, qual é a reação do dólar, né? E se esquece daquilo que é principal no sistema político, que é o cidadão. Aquele sujeito, ou aquela senhora, aquele senhor que está ali depositando sua confiança no melhor governo, num governo voltado à sociedade. Então é preciso fazer uma reforma política, não esse arremedo que se quer apresentar até o final do ano, mas uma reforma política de consistência, que atinja um objetivo e que seja o objetivo principal, que é a melhora da sociedade brasileira. O Brasil, eu sempre ouvi isso desde pequeno, o Brasil é o país do futuro. Não, o Brasil tem que ser o país do presente, é um país rico, que é mal administrado, né? Está mal administrado nesse momento, e essa forma de presidencialismo, que é o da presidencialismo de coalizão, é uma forma muito nefasta de se exercer o poder. Doutor, o senhor comentou um assunto agora há pouco que me chamou a atenção. A presidente Dilma, ela tinha um apoio razoável da população e não tinha do Congresso. Agora, o presidente que hoje está aí, ele não tem apoio, tem 5% de apoio da população, 5%, mas o Congresso apoia. Mas esse Congresso também, doutor, será que não é isso que está influenciando? Ele recebeu de liberação de verbas para esses congressistas que o apoiam. O que, se acontecer a reforma da Previdência, vai levar 5 anos para arrecadar esse dinheiro que ele distribuiu. Será que isso não influencia? Será que esses políticos não estão comprometizados com o seu bolso, em vez de sua população que representa? Eu acho que sim. É justamente isso. Esse presidencialismo feito dessa forma, de barganha, de troca, de compra e venda de voto, né, nada mais é do que, se a gente pensar num sentido amplo, de corrupção. Você está corrompendo. O que é corromper, né? Se não isso, de você tirar da linha, de fazer a pessoa fazer aquilo que não faria se não tivesse um agrado. A emenda parlamentar é um agrado, né? Então, assim, o sistema está morto, podre, apodrecendo, e é preciso mudar, né? Os deputados hoje votam de acordo com as emendas que são liberadas. Ok, doutor Marco, obrigado pela sua participação. Que fique para a sua reflexão: político comprado tem que ser detonado. A eleição tem o ano que vem. Vamos eliminar esses malfeitores do Brasil. O Brasil deve ser o país do presente e não da roubalheira. Um grande abraço a todos, até o próximo programa. Obrigado, doutor Marcos. Obrigado, Salomão. E estaremos aqui se o Homem lá em Cima permitir, e com certeza vai permitir, ok? Obrigado, doutor.